Que a abundante graça de Deus Pai e o insondável amor de Jesus Cristo seja com todas vós, amadas irmãs. Nós vamos agora estudar o sétimo e último aspecto da excelência de Cristo, descrito ali no início da carta aos Hebreus. Nós vamos ver Jesus como o regente do universo, como o rei do universo. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E é exatamente esse trechinho que nós vamos meditar hoje, Jesus assentado à destra da majestade nas alturas, à destra do Pai eterno. Então Jesus ele foi entronizado, exaltado soberanamente. Jesus então ele é o regente do universo, ele é quem governa o universo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A ele foi dado todo o poder que há nos céus e na terra. A entronização de Cristo, ela decorreu de sua crucificação e morte pelos nossos pecados. É isso que aprendemos de Paulo na sua carta aos Filipenses. Nós vamos ler então Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação de Cristo ela foi extrema. Ninguém nesta terra foi tão humilhado e tão injustiçado quanto Jesus de Nazaré. Ele deixou o esplendor da sua glória, ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma da criatura, fez-se homem, foi obediente até a morte de cruz, que era uma morte vergonhosa, e assim pagou o preço dos nossos pecados. Ele agonizou no Getsêmani de uma agonia tal que não temos condições de entender, e ali na cruz ele sofreu o castigo pelos nossos pecados. Aquilo que nós sofreríamos eternamente, Jesus sofreu por nós. Então ele pagou o alto preço pelos nossos pecados. Por causa de tal humilhação assim, jamais vista, também ele foi soberanamente exaltado. E ele tem um nome que é maior que todo o nome que existe neste universo, nesta terra, E todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, um dia se dobrará diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, todo o poder hoje pertence ao Senhor Jesus Cristo. Jesus assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo recebido de seu Pai todo o poder e toda a autoridade. E ele mesmo disse isso em Mateus 28, 18, depois de ter ressuscitado. Ele fala assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem toda a autoridade sobre tudo o que acontece neste planeta, neste universo. Mas eu quero trazer aqui a sua atuação, especialmente com relação à sua igreja. Jesus ele é o dono da igreja, ele é o supremo pastor, ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus também, depois de ressuscitado, está registrado isso em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está entronizado à destra da majestade nas alturas, mas pelo seu Espírito Santo ele está conosco todos os dias até o final. Nós vamos trazer agora a visão que João teve de Jesus glorificado e vamos perceber um Jesus atuante.
muito atento ao que se passava ali com as igrejas da Ásia e muito atento ao que se passa ainda hoje no meio das igrejas. Então, Jesus ali ele está elogiando, consolando, advertindo, exortando. Jesus, vamos dizer assim, ele estava ali fazendo um escaneamento, uma análise detalhada dos líderes e das suas respectivas igrejas. E o mesmo Jesus continua fazendo hoje, entronizado à destra de Deus nas alturas. Então, nós podemos dizer que Jesus está em plena atividade à destra de Deus, fazendo a mesma análise da liderança e das suas respectivas igrejas. Nós vamos ler agora um trechinho um pouco longo em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Então vamos ler. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E quando eu o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, assim, em linguagem simbólica, figurada, nós vamos aprender por meio de linguagem simbólica e figurada verdades espirituais. Então, inicialmente, como é explicado no versículo 20, os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas, que também são chamados de anjos, representam o líder dessas igrejas. A palavra anjo aqui tem o sentido de mensageiro, portanto, é o líder da igreja local. Jesus, atento então ao que se passa com as suas igrejas, manda mensagem para o líder de cada uma e, por consequência, para a própria igreja também. Essas eram igrejas existentes ali na época na Ásia, mas a mensagem ficou escrita para o nosso consolo, ensino, advertência e exortação, para que não caiamos nos mesmos erros. Então, do versículo 12 fala assim: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Então, quando João se virou para ver quem estava falando com ele, com aquela grande voz, uma voz como de uma trombeta, ele viu primeiro os castiçais de ouro, que representam as 7 igrejas, a quem estavam endereçadas as mensagens que iriam ser transmitidas, que estão registradas no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Agora, interessante, então, quem é que João viu no meio dos castiçais, ou seja, no meio das igrejas? Ele viu um semelhante ao Filho do Homem, ele viu o próprio Senhor Jesus. E aqui nós nos lembramos das palavras de Jesus quando diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
O próprio Jesus, ele é visto no meio das igrejas, e é assim que Jesus está ainda hoje pelo seu Espírito Santo. Ele viu Jesus também ali vestido com uma roupa comprida até os pés. Então, ele viu Jesus com vestes sacerdotais, Jesus na sua função de sumo sacerdote, e com um cinto de ouro que nos fala da realeza de Cristo. Então, João viu Jesus como sumo sacerdote e rei, atuando ali no meio das igrejas, andando no meio dos castiçais. Nós vamos agora destacar apenas alguns dos atributos de Cristo aqui descritos em linguagem figurada. No versículo 14, ele é visto com uma cabeça e cabelo brancos como balã e os olhos como chama de fogo. Então, eu vou destacar aqui os olhos como chama de fogo, mostrando que Jesus ele é onisciente. Nada pode ficar oculto aos seus olhos. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele sonda os corações, ele perscruta os corações. Ele sabe o que se passa com o líder, com a liderança, com a própria igreja, com cada indivíduo em particular. Ele é onisciente. E Jesus ainda é assim hoje. Ele está sondando os corações nas igrejas. No versículo 15, fala de Jesus como a sua voz como de muitas águas. A voz de Jesus ela é poderosíssima, isso representa a voz poderosa, irresistível. A voz de Jesus entra no coração do homem e verdadeiramente transforma a sua vida. É uma voz que não pode ser confundida, ela é única. No versículo 16, e tem um detalhe interessante, no versículo 16 fala assim, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O detalhe interessante aqui é que Jesus tinha na sua mão direita 7 estrelas, e as 7 estrelas representam as lideranças das igrejas. Então, o líder de cada igreja ali estava nas mãos de Jesus. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o supremo pastor, ele é o dono da igreja, de cada igreja. Jesus tem o controle de tudo o que se passa nas igrejas. E essa espada que João viu saindo da boca de Jesus como uma aguda espada de 2 fios, uma aguda espada de 2 gumes, nos remete àquele texto de Hebreus, capítulo 4, nos versículos 12 e 13, quando ali está dito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura encoberta diante dele. Então a palavra que sai da boca de Jesus também é assim, ela é assim. Ninguém pode esconder a intenção do seu coração, os seus pensamentos do Senhor Jesus Cristo. Os pensamentos e as intenções estão patentes aos olhos de Jesus Cristo. Está tudo claro diante de seus olhos. E nós vamos prestar contas da nossa vida para o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus ali, ele tem uma palavra para cada líder, para cada igreja. Uma palavra afiada, certeira, que atinge o coração, que mostra o que está certo e o que está errado. Então, João também viu Jesus como um rosto resplandecente como o sol, mostrando a glória maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E quando isso aconteceu, João caiu como morto. E ali o Senhor Jesus, de uma maneira mansa, fala, não temas, eu sou o primeiro e o último. João era o mais íntimo dos apóstolos de Jesus, que chegou a reclinar a sua cabeça sobre os peitos de Jesus, sobre o peito de Jesus, e vendo tudo isso, caiu ali diante da glória, da majestade ali de Jesus Cristo glorificado. E no versículo 18 diz, é muito linda essa palavra, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Senhor Jesus, assentado à destra de Deus, ele está vivo e ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele morreu, ele esteve morto, mas ele está vivo para todo o sempre. Agora nós vamos ver rapidamente um pouco dessas mensagens que foram transmitidas através de João, a mensagem de Jesus transmitida àquelas igrejas, para mostrar
a dinâmica do céu, a atuação de Jesus assentado à destra de Deus, e essa atuação ela ocorre ainda hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós vamos ver Jesus elogiando, fazendo promessas, dando palavras de consolo, também advertindo, exortando o líder de cada igreja e a respectiva igreja. Então, nós vamos comentar rapidamente, por exemplo, agora é o capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Por exemplo, quando Jesus se refere à igreja ali de Éfeso, Jesus fala assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que você sofreu e teve paciência e trabalhou pelo meu nome e não se cansou. Então Jesus ali traz um elogio a essa igreja, que era zelosa de boas obras, que trabalhou incansavelmente pelo nome de Jesus, que teve paciência. E também Jesus traz uma advertência muito séria àquela igreja. Ele fala que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, essa é os olhos como chamas de fogo, olhando para aquela igreja. E aquela palavra afiada, certeira, vendo e advertindo, exaltando aquela igreja. Então era uma igreja zelosa de boas obras, mas estava correndo um perigo seríssimo de abandonar o seu primeiro amor, o amor por Jesus, o amor pelos irmãos. E isso é uma queda muito séria. Jesus disse que se eles não se arrependessem, seria removido o castiçal deles, ou seja, eles seriam excluídos da presença de Jesus. Por exemplo, também agora falando a igreja de Esmirna, Jesus faz um elogio maravilhoso a essa igreja. Jesus fala assim: conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Então Jesus conhece a particularidade de cada igreja e ele conhece ainda hoje. Ainda hoje seus olhos como chama de fogo, essa espada aguda está agindo no meio da igreja. Ele conhece então a particularidade de cada um. Ele conhecia essa igreja, que era uma igreja pobre materialmente, atribulada, perseguida. Mas Jesus fala assim: tu és rica do que? Da graça de Deus. E Jesus consola aquela igreja de uma forma lindíssima. Ele fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Mas Jesus fala: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus fala assim: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Alguns da igreja de Esmirna iriam morrer por causa da perseguição. Então, qual foi a palavra afiada, a palavra que precisava de consolo, porque a palavra de Deus ela nos anima, ela nos exorta, ela nos consola. Então, qual era a palavra ali do Senhor, a promessa? Prometeu a essa igreja a coroa da vida e que não sofreria o dano da segunda morte. O dano da segunda morte se refere à condenação eterna, à perdição eterna. E Jesus se apresenta maravilhosamente àquela igreja como que foi morto, mas reviveu. E Jesus ali então, irmãs, vivo, atuante, vendo o que se passa em cada igreja, e hoje é a mesma coisa. A igreja de Sardes, Jesus faz uma séria advertência. Ele fala: conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives, mas estás morto. Era uma igreja que tinha obras mortas, tinha obras, mas eram mortas. Essas obras não tinham valor eterno. Tinha um nome de que estava viva, mas estava morta. Olha que coisa séria. E Jesus vê naquela igreja algumas poucas pessoas que não tinham contaminado as suas vestes. Ele fala assim: comigo andarão de branco, porque são dignas. Então, mesmo no meio de uma igreja desviada, com problemas gravíssimos, o olhar penetrante de Jesus está enxergando cada um, está vendo aqueles que não se contaminaram. A igreja de Filadélfia, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Jesus coloca diante dela uma porta aberta e ninguém pode fechar. Jesus fala que ela tinha pouca força, mas ela guardou a sua palavra e não negou o seu nome.
Então, Jesus sabia da pouca força daquela igreja, mas mesmo sendo fraca, ela guardou ali a palavra de Jesus e não negou o seu nome. Jesus faz essa igreja essa promessa de abrir uma porta, porque essa igreja, então, ela ia na força do Senhor. Na força do Senhor, ela estaria agindo, mesmo ela sendo fraca. Aí, citando aqui por último a igreja de Laodiceia, que é a igreja que recebe uma advertência seríssima. Jesus diz que aquela igreja estava morna e que ele estava a ponto de rejeitá-la, de vomitá-la da sua boca. Era uma igreja que dizia: eu sou rica, eu estou enriquecida, não tenho nada, não tenho falta de nada. Mas Jesus fala: tu és uma desgraçada. Ou seja, você não tem a graça de Deus, é miserável, é pobre, é cega, é nua. Era uma igreja que não tinha discernimento nenhum de sua condição espiritual. E o Senhor Jesus dá um conselho a ela: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, roupas brancas, e que unjas os teus olhos com o colírio. Então Jesus traz uma exortação séria ao líder dessa igreja, porque cada mensagem endereçada às igrejas, ela é primeiro endereçada ao seu líder e depois, obviamente, a cada membro da igreja. E essa igreja, então, considerava-se rica, mas ela estava sem a graça de Deus. Então, irmãs, assim, o Senhor Jesus mostra ele atuante ali à destra do Pai, com olhos com chamas de fogo, com espada afiada saindo da sua boca. Na nossa linguagem de hoje, Jesus está fazendo um scanner nas igrejas, ele está analisando cada igreja, cada coração, e ele está consolando, fazendo promessas, elogiando, mas também está divertindo, está exortando. E é assim ainda hoje. Jesus é o regente da sua igreja. Ele tem a sua igreja nas suas mãos. Então, irmãs, concluindo, Jesus está sentado à direita da majestade nas alturas. Todo o poder foi dado a ele. Jesus está à direita de Deus cuidando da sua igreja. Ele é o supremo pastor, ele é o regente, ele é o rei. Ele anda no meio das igrejas e tem na sua mão os seus líderes. E ele está elogiando, fazendo promessas, consolando, advertindo, exortando. Ele é o Rei dos Reis, o nosso Salvador Jesus Cristo, que está vivo, assentado à destra de Deus Pai. Irmãs, eu faço agora das palavras de despedidas de Judas, o irmão de Tiago, ali na sua carta, as minhas palavras de despedida, de saudações finais para as irmãs. Ora, àquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade e domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãs.